Então, muito bem. Esse aqui é só um vídeo resposta a muitos comentários que foram feitos a um vídeo que eu fiz há alguns meses atrás sobre o Varg Vikernes. O título do vídeo é Varg Vikernes, o pagão fracassado. Então, é o seguinte, por que que eu quis dizer isso? Bom, primeiro você leva em conta o seguinte, né? Se você se pretende ser um estudioso de determinado assunto, né? E você pretende descobrir a verdade sobre determinada coisa, a questão é que você vai ter que, em primeiro lugar, estabelecer um critério de estudo, né, que leve em conta não só uma fidelidade a si mesmo. Fidelidade a nós mesmos nós podemos ter com muita facilidade, mas uma fidelidade é uma realidade que é muito maior, está à nossa volta e que nos transcende, né? Então, nesse sentido, quando eu quis falar ali sobre os problemas que há no discurso do Varg Vikernes, né, eu estou levando em conta todos os vídeos que ele tem feito no canal dele, eu o acompanho, né? Muitas pessoas que comentaram meu vídeo acharam que eu sou... Tem gente que achou que eu sou um cristão frustrado, que eu sou... O fracassado sou eu, né? Acharam que eu sou... Só porque eu falei que existe também ascendência alemã na minha família, muito pouca, obviamente, né? Uma ascendência bem mais longínqua, mas tem, né? O pessoal começou a rir e a me acusar de ser um judeu, que o meu rosto... dizendo que o meu rosto tem um aspecto de semita, né? Então, pera lá, eu fico pensando assim, que tipo de coisa é essa? Qual que é o critério que as pessoas têm para fazer esses tipos de afirmações que fizeram? Por exemplo, de todos os comentários, eu não vi nenhum, só teve uma pessoa que me elogiou, uma moça lá, mas todos os outros, todo mundo só soltou acusações, né? Todo mundo soltando acusações. Você é um judeu, você é um cristão de merda, você é um neomarxista, né? Você sei lá, um maçom, um monte de coisa. Mas o que é isso? Uma chuva de acusações? Agora, argumentar ninguém quis, né? Passei referências, cobrei referências, né? Falei assim, o que vocês estão lendo, pelo menos a respeito do Varg Vikernes, a respeito do que ele tem feito, né, no sentido, não no sentido musical, mas no sentido ideológico, porque ele é um ideólogo. O Varg Vikernes é um ideólogo daquilo que ele prega, um suposto paganismo, né? Ele é um cara racista, tá? Ele só não pode mais declarar-se de maneira radical, como ele fazia no passado, quando ele era mais novo, porque ele sabe que não só a imprensa, mas a lei vai cair em cima dele. E ele é um cara fanático mesmo. Não adianta dizer que não é um cara, porque ele está com a mente bitolada num mundinho que ele quer criar ali, né? Eu só não estou dizendo que ele está errado em tudo, né? Não é questão de discordar ou concordar. Muitas coisas que ele fala nos vídeos dele, realmente, ele apresenta a família dele, apresenta a esposa, né, os filhos. Você vê que ele é um cara que, de certa forma, até compartilha muitos princípios com os cristãos, porque ele é a favor do quê? Família, tradição e propriedade, né? Ele está tentando buscar conservar valores que ele acredita e que vem de um passado longínquo, isso ninguém tem dúvida. Que ele é um conservador da propriedade privada, ninguém tem dúvida. Quem conhece o Varg Vikernes sabe que o cara vive armado, né? Eu sou um anticomunista, né? Eu fui aluno de Olavo de Carvalho e eu sou a favor, né, do armamento da população e da propriedade privada, né, da família e dos valores tradicionais, né? E eu creio em Jesus Cristo, creio no cristianismo e sou um estudioso das religiões, de religiões comparadas. Eu creio em todas as religiões, todas as tradições religiosas são importantes para não só a formação da vida humana, tal como ela é,
mas para manter a vida humana aqui na Terra e manter a ligação da vida humana com Deus, né? E o Varg Vikernes também, você vê, ele é um cara que é muito ligado à família, aos bons princípios para se educar os filhos, tanto que ele é adepto do homeschooling, não é mesmo? Homeschooling é um tipo de cultura pedagógica extremamente praticada na sociedade judaico-cristã. Só que ele não fala isso, obviamente, né? E existe outra questão, que é a que ele tem um interesse em querer resgatar, vamos dizer, vamos dizer, não resgatar, vamos dizer assim, contribuir de próprio punho, né, com a descrição da sua própria cultura, com a explicação, né, com um envolvimento pessoal, né, a tal ponto que ele possa descrever aqueles valores que fazem parte da sua cultura, né, daquilo que faz parte da sua origem. Ele é um norueguês, ele é um homem dos países escandinavos, então ele quer mostrar que ele é muito ligado a essa cultura e que essa cultura ela é muito original na Europa. Só que a questão é a seguinte: você vai fazer um estudo que se pretenda sério, por exemplo, estou lendo lá o livro dele que é o Magia e Religião na Antiga Escandinávia, né? Você vê, o livro não está errado, ele está falando sobre as coisas tal como elas são, né? Ele está até passando dados antropológicos, só que a questão é a seguinte: o livro dele não tem, isso não é matéria, isso aqui eu posso fazer um vídeo só explicando o que eu compreendi do livro dele e apontando os furos, ali, as desatenções que ele tem, porque ele descreve a coisa de uma maneira muito romântica, né? Você tem lá, ele começando o capítulo ali, ele cita apenas duas referências, uma delas é a James Fraser, né? Eu acho que ele se enganou em querer citar o ramo do ouro do James Fraser. Ele deveria citar o mito sobre a origem do fogo. Tem um livro de James Fraser que é só sobre, né, a origem do fogo em todos os povos que ele pôde estudar. James Fraser era realmente um antropólogo, um dos grandes antropólogos da humanidade. E você pega o prefácio de James Fraser e você vê ele explicando, tintim por tintim, colocando os termos, um termo universal a respeito do fogo, e depois como é que ele pode ser aplicado a esta ou aquela cultura, como é que tal civilização reagiu diante desse fenômeno, como é que a outra civilização reagiu, né? E isso tudo ele está falando não apenas de civilizações europeias, mas civilizações americanas, né, as primitivas. Ou seja, você tem não só diversas civilizações que, exatamente como os nórdicos, tiveram a sua relação com os fenômenos da natureza e ao longo do tempo puderam transformar isso a sua relação numa cultura e numa linguagem mística, né? Porque antes de haver a mistificação, você tem, né, a formação de uma linguagem que possa traduzir aquele sentimento, né? Ou seja, e conforme o Eugene Rosenstock, as formas mais elevadas e mais sublimes da linguagem são os nomes próprios, que são dados às coisas, né? Então, no momento em que o homem chega num nível de evolução, de maturação, de crescimento espiritual, o homem primitivo, quando ele atingir um certo nível, né, de superação das suas condições de sobrevivência, ele começa a formar uma linguagem e dá nomes às coisas, e é nesse momento que existe uma transcendência, onde ele de fato percebe algo a mais, e ele pode traduzir isso em linguagem mística, né? Só que isso, quantas pessoas no passado imemorial, poderiam realmente desenvolver a coisa a esse ponto? A gente sabe que a maior parte da população, mesmo nos nossos tempos, né, nos nossos dias, com toda a evolução espiritual e tecnológica que o homem alcançou, você ainda vê uma grande parte da população extremamente burra, perdida, né, cometendo todo tipo de barbarismo.
Agora, se você retornar no tempo, você vai ver isso também. É óbvio que isso existia, né? É óbvio que o crescimento, o amadurecimento espiritual do homem primitivo foi doloroso. As conquistas foram feitas por grupos menores, né? E não é assim que o Varg Vikernes se expressa no livro dele. Ele está muito amadoristicamente. Agora, não estou dizendo que o livro está errado, né? Eu também não sou contra o paganismo. O paganismo faz parte do processo evolutivo espiritual do homem, né? Se as pessoas estão praticando paganismo, bom, você tem os xamãs. Os xamãs existem até hoje. Isso é uma religião primitiva. Só que tem uma coisa, tinha um amigo meu até que dizia, se gabava, né, de dizer: eu não faço parte de religião nenhuma convencional, eu sou adepto do xamã. Eu falei, mas meu filho, para você ser um xamã, primeiro você tem que fazer parte de uma família, né, de tribos aborígenes, né, normalmente são aborígenes, ou seja, sociedades autóctones, né, como eles falam, e você precisa ter um certo parentesco com autoridades espirituais e precisa ser escolhido, né, para entrar na religião. Não é assim, né? Os praticantes de xamanismo, não basta você fazer parte de uma tribo, você tem que estar inteiramente ligado com os princípios do xamanismo, né? E aí você tem um sacerdote, você vai ser indicado por um sacerdote e o sacerdote vai te explicar como é que a coisa funciona, né? Não é assim, ali o cara deve estar assim, deve estar lendo um livrinho de enciclopédia, né? Acho que ele viu um verbete de enciclopédia lá sobre xamanismo e ficou encantado com aquilo, né? Então, eu quero ser diferente, vou seguir o xamanismo. Eu vejo um monte de gente assim, metido a ser pagão, metido a ser bruxo, e não faz mais nada do que um teatrinho social para mostrar para os outros. É assim que se faz as coisas? Não é, né? No caso do Varg Vikernes, infelizmente, por mais bem intencionado que ele seja, né, a questão é a seguinte, é que ele, sem perceber, ele dá assim, ele se revela muitas vezes como o famoso idiota útil do socialismo e do esquerdismo. E você pode pegar tanto entrevistas no passado quanto entrevistas recentes. Até recentemente num vídeo dele, ele sem querer se revela, né? Não só um racista, mas um idiotinha útil, por exemplo, do marxismo. Se vocês procurarem no canal dele no Chilean Perspective, você vê que ele tem um vídeo em que ele fala, em que ele não faz uma crítica ao Karl Marx. Ele de fato não se coloca explicitamente ao lado do marxismo nem do comunismo, mas ele faz uma defesa, né, de um lado, de um dos piores lados porque o Karl Marx ele só se moveu entre coisas terríveis, né? Para todo lado, para todo tipo de coisa que ele desenvolvia uma linha de pensamento, seja econômica, seja ideológica, política, ele sempre tendeu para o mal, sempre tendeu para o totalitarismo e de preferência para o domínio né, das mentes, o controle da vida dos seres humanos e para a eliminação de raças que não servem para nada. O Varg Vikernes fez um vídeo em que ele defende a posição do Karl Marx, né, quando ele, no tempo lá em que o Karl Marx fazia uma crítica em que havia muitos imigrantes entrando, por exemplo, na Europa, tirando a oportunidade de emprego dos operários, né, e que seria esse um dos motivos da ditadura do proletariado existir, né. E se vocês assistirem o vídeo The Soviet Story, já que vocês, todos os comentaristas do meu vídeo parecem que não gostam de ler, né, não gostam de estudar, de se informar, então pelo menos assistam esse grande documentário, grande e belíssimo documentário que é o The Soviet Story. E lá você vai ver vários ex-marxistas, né, ex-sociólogos comunistas, dando entrevistas em que eles pegam os trechos dos textos de Karl Marx e de Engels, né, que faziam parte da Gazeta Renana, em que Karl Marx dizia: para que seja atingido o nosso objetivo, nós teremos que eliminar todo o lixo racial. Isso está em perfeita consonância com aquilo que o Varg Vikernes disse naquele vídeo em que ele
confraterniza com Karl Marx, dizendo que ele tinha razão em escrever sobre o estar contra a imigração de estrangeiros para a Europa, porque eles só estavam tirando a oportunidade daquelas pessoas, os patriotas que já trabalhavam nas indústrias, né? Então ele faz, ou seja, de certa forma, o Varg Vikernes já está, né, sendo um marxista, consciente ou inconscientemente, né? Porque ele está levando em conta aquilo que o Karl Marx disse, né? Vamos eliminar todo o lixo racial para que a sociedade possa funcionar melhor, né? Ou seja, então se ele faz um vídeo dizendo que ele estava certo em que o Karl Marx se opusesse à entrada de imigrantes na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, né, que esses imigrantes só iriam atrapalhar a vida econômica e tirar as oportunidades dos trabalhadores desses países, então, de certa forma, já existe uma ponte aí. Se vocês assistirem aquele documentário dele, que é o Until the Light Take Us, o documentário sobre black metal, um dos mais famosos, né? Ele tem aí no YouTube, vocês podem assistir legendado. Until the Light Take Us. Você tem uma entrevista lá, você tem entrevistas com vários músicos de black metal. E numa das entrevistas com o Varg Vikernes, você fala, ele está de camiseta azul, assim, ele fala que nós nos armávamos, né, comprávamos armas, né, e nos preparávamos não apenas para uma terceira guerra mundial, para um perigo de uma terceira guerra mundial. Era uma coisa que era própria nos anos 80 por causa da Guerra Fria, né? Todo mundo pensava coisas assim, tinha até filmes com esse tema. Mas você vê que na entrevista, né, você vê esse documentário foi feito há uns 10 anos atrás. Você vê que ele diz o seguinte nessa entrevista: nós não nos precavíamos com armas apenas para o perigo de uma terceira guerra mundial, mas porque se quiséssemos estabelecer uma nova ordem, teríamos que derrubar a velha ordem. Ou seja, você tem mais uma declaração subversiva que ele soltou, né? Agora, por exemplo, se vocês lerem isto aqui, vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é um livro que saiu no final dos anos 90, né? Lords of Chaos, The Bloody Rise of Satanic Metal Underground. Michael Moynihan. Ou seja, é um escritor que logo após todos os acontecimentos do movimento Inner Circle, ali no início dos anos 90, né? Depois porque foi na verdade em 1995 que cessou definitivamente. A polícia conseguiu desbaratinar os últimos grupos ali de adolescentezinhos doentes mentais que andavam queimando a igreja, ainda conforme as indicações do Eurônimos, né? E passado algum tempo ali, né, esse escritor junto com um parceiro resolveram fazer uma pesquisa, né, contando a história do black metal na Noruega, fazendo entrevista com os próprios músicos e, né, dando um aparato geral histórico da coisa. Eu acho um livro bem informativo. A maior parte dos músicos de black metal da Noruega detestaram o livro. Por quê? Será que é porque o livro deixa bem claro qual que era a índole deles? Né? Se vocês pegarem aqui na parte de trás, você vê várias declarações lindas que eles deram, né? Então, a questão é a seguinte, você vê que quando decidiram formar um grupo, né, paralelo aos grupos musicais, mas um grupo que seria ideologicamente determinado, de preferência ideologicamente determinado contra o cristianismo, que foi organizado pelo Eystein Aarseth e pelo Varg Vikernes, né? O Eystein Aarseth, o frequentador da Red Young, né, a Sociedade Comunista, Juventude Comunista Norueguesa, é óbvio que ele chupou de lá várias ideias e as aplicou ali, né? No sentido de promover determinado tipo de caos, de baderna. É exatamente o que você vê nos Demônios do Dostoiévski. Você lê o livro Os Demônios do Dostoiévski, você vê ali exatamente o que acontece no movimentinho black metal ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, com todo aquele caos promovido
de maneira coordenada e ideológica. Por mais que ele tenha tido proporções, não tenha tido grandes proporções, e nem muito menos tenha tido muita eco na mídia mundial, ainda assim a coisa aconteceu. E de fato, os músicos de black metal foram feitos de idiotas úteis. E de fato, aquilo foi feito todo um laboratório onde o comunismo pode se aproveitar, né? O movimento comunista pode aproveitar muita coisa. Só que como a coisa foi muito explícita, né? Como o próprio Eystein Arcette deixou claro o que ele queria, e que ele de fato queria propagar o mal, ele era muito jovem, né? É claro que aquilo de certa forma também vexou um pouco a coisa, porque ficou ridículo no fim das contas, né? Era uma banda de jovem arruaceiro, vândalo, e que facilmente fecharam, arrocharam o cozinho para a polícia. Que é isso que aconteceu. É só você pegar os vídeos das sessões de júri com o Varg Vikernes. No momento em que ele está sendo sentenciado, você vê que ele está bem tímido. Ele era novo, ele está lá com as trancinhas no cabelo, e ele vê ele meio tímido, sorrindo assim, cinicamente para a câmera, mas você vê ele ainda, sabe, baixou a bola para o Estado. Ele não enfrentou o Estado. Mas ele também queria mídia para si, porque ele gosta de se mostrar. Ele gostava de se mostrar, pelo menos, né? Todo mundo, qualquer um que goste de black metal, né, sabe que o Varg Vikernes no passado adorava se aparecer na mídia, adorava parecer o perigoso, né? E no fim das contas, hoje, né, claro, hoje ele já é um homem de quase 50 anos, né? As coisas mudaram, mas aquelas ideias radicais que ele acabou adquirindo na juventude, elas estão aí presentes, né? Nos anos 90, ele chegou a dar entrevistas dizendo que os negros têm cor de merda e que nós, os noruegueses, somos esbeltos e bonitos. Ele deu essa entrevista. Vocês procurem, vocês que comentaram, procurem. Vocês têm que estudar, meus filhos. Vocês não têm que buscar informação sobre as coisas, né? E não ficar fazendo apontamentos ridículos como vocês fazem. E não ficar fazendo acusações em relação a mim. Eu estou informado e eu me interesso pelo cara. Tá aqui só para vocês terem uma ideia. Para quem é fã de black metal, de preferência para quem é fã de Burzum, sabe que isso aqui não é uma coisa fácil de conseguir, né? Principalmente em vinil, né? Isso aqui não é fácil de conseguir, não só de você encontrá-lo à venda na internet, como é caro, né? Mas eu sou fã, eu gosto do Varg Vikernes. Eu não estou me opondo ao Varg Vikernes simplesmente porque eu sou um cristão, né, moralista, eu detesto o rock. Não, tá aqui, eu sou fã do cara. Só que, infelizmente, existe uma série de pontos negativos, né, na vida dele, seja no passado, seja no presente, que eu não posso esconder de mim mesmo, né? Eu acho ele um bom músico. Ele é, sem dúvida, um excelente músico, o Varg Vikernes. Só que o cara querer se meter a ideólogo, né, e querer fazer discursos pelo YouTube em que ele faz uma propaganda intensa de um determinado tipo de coisas e se opõe intensamente a outro determinado tipo de coisa, e levando em conta que ele desconhece quase tudo sobre aquilo que ele se opõe, que é o cristianismo, bom, aí de fato eu não vou me calar, porque eu vejo que é fato que uma pessoa dessa, sendo um músico e que tem uma certa influência sobre determinado grupo de fãs, isso pode ser prejudicial para a inteligência dos fãs. Os fãs podem instintivamente concordar com ele, né, quando não tem que concordar. O Varg Vikernes não é historiador, não é poeta, né, não é filósofo, não é religioso, ele é músico. Ele tem que cuidar disso em primeiro lugar, né? Não quer dizer que ele não acerte em muitos pontos. Eu assisto todos os vídeos dele e em muitos pontos realmente ele está falando a coisa certa. Agora, quando você pega ele vai falar sobre a mitologia nórdica, bom, quando você vê ele falando sobre Thor, por exemplo, você vê que ele abstrai, ele fala só do aspecto nórdico da coisa, né? Thor, do martelo, do símbolo de Mjolnir. Pô, você pegue um dicionário de religiões comparadas, pegue um dicionário sobre simbologia religiosa e venha lá sobre o simbolismo do martelo.
tá? O martelo já, tanto como instrumento quanto como símbolo, ele existe em culturas já anteriores à cultura nórdica, né? Ele é símbolo até de sentenças jurídicas. Ele é o símbolo de decisões. Ele é o símbolo da gravidade. Ele é o símbolo do giro do universo, né, junto com a suástica. Até no encarte do CD do Burzum, que é o Dawn Balders, você vê que ele põe lá uma definição do que seria a suástica, né, que é um símbolo indo-europeu. Até aquela definição tá boa. Certamente ele tirou de algum dicionário, ele põe em francês e em norueguês. Mas você vê que você tem estudos e estudos, tem livros só sobre a suástica, né? Então, se você pega esses livros, vai estudar, você vai ver que aquelas pessoas que estão estudando, elas não estão interessadas em defender o paganismo, ou defender o cristianismo, ou ficar ao lado de algum partido, ou defender ideologia. Eles simplesmente estão estudando uma coisa para transmitir uma informação, para transmitir um determinado valor, né, um determinado princípio para os leitores, para que os leitores possam se informar, possam entender as coisas do mundo, em primeiro lugar, né? Ou seja, como o Varg Vikernes faz muitas críticas ao cristianismo, né, levando em conta apenas os aspectos populares do cristianismo, sabe, aqueles aspectos históricos, populares e degradados do cristianismo, é isso que ele faz. Ele junta tudo isso aí e forma um monstrinho. Mas ele não conhece os alicerces, não conhece os fundamentos. Vocês sabem o que é conhecer os fundamentos de uma religião? É uma coisa difícil, você precisa estudar muito, meu filho. Você precisa estudar metafísica, religiões comparadas, você precisa estudar todas as tradições, sociedades secretas, uma série de coisas. Você precisa ter uma série de informação para poder distinguir uma da outra. Existem falsas religiões, existem falsos símbolos, existe a degradação das religiões que acontece com o tempo. Mas conhecer os alicerces é uma coisa difícil. É a mesma coisa uma casa. Quando você vê uma casa, ou um prédio, ou qualquer construção, o que você vê é o que está acima da terra, né? É o que está. Só que o que mantém aquela construção em pé, você não vê, porque está embaixo da terra, porque são os alicerces, os fundamentos. E é ali que você tem que. É ali que você vai encontrar a base sólida da coisa. Como o Varg Vikernes não faz isso, como ele não estuda a religião, não estuda e, sobretudo, não estuda o cristianismo, né? E como ele é um cara muito apegado àquela coisa do resgate, do paganismo de sangue ancestral, né? Então a tendência dele sempre é a de e como ele é muito fanatizado por isso, a tendência dele exatamente é essa, é a de fazer valer apenas aqueles princípios que ele acredita sobre um outro, né? Ele de fato está impregnado dessa ideia, que não é uma ideia pagã, mas é uma ideia própria do socialismo, né? Que o cristianismo veio só para bagunçar, veio para destruir as religiões. É uma coisa alienígena, alienante, que chegou ali na Noruega, né, nos países escandinavos, e neutralizou a cultura, quando não é isso. Na verdade, se não fosse o cristianismo, talvez todos aqueles valores, aqueles tesouros culturais próprios do paganismo nórdico, talvez tudo aquilo tivesse sido arrasado por bárbaros que tivessem passado por ali. Muitos nórdicos, grande parte do povo nórdico se converteu espontaneamente para o cristianismo, porque percebeu que o cristianismo tem muito mais consistência que o paganismo. Ele é muito mais transcendente. Só que o paganismo, a religião nórdica, ela é parte do processo histórico de amadurecimento do espírito humano. E quem quiser entender religião de fato, quem quiser entender o que é a alma, o que é o espírito, o que é a ligação do homem com o divino, vai ter que levar em conta isso. Não só um paganismo. Vai ter que estudar todas as religiões, todas as formas de manifestação da crença religiosa que nos dirige para Deus, seja elas quais forem, mas buscar distinguir essas crenças, as falsas das autênticas. E isso leva tempo, né? Só que o Varg Vikernes,
Ele é um provinciano, ele quer se apegar ao paganismo nórdico e achar que ele acredita que isso está explicando tudo sobre a população europeia. Mas o Varg Vikernes não é o porta-voz do povo europeu e não é o porta-voz do paganismo, ok?